Olá, meus amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um curso e hoje iniciando um novo curso aqui sobre o panorama do Antigo Testamento. Seja bem-vindo você que está aqui pela primeira vez, você que sempre acompanha conosco. Hoje eu estou sozinho, mas geralmente tenho os meus companheiros aqui, mas mesmo assim hoje nós estaremos no nosso curso e entrando num tema novo. Quero começar já dando as boas-vindas aos irmãos que estão aqui no chat conosco. Está aqui o Anderson Silva, Carla Silva, Nelson Shima, Heraldo Jovem, Rose Carvalheiro, Ronald Cruzel, Vanusa Santos, Marília Varela, Valdecir Nogueira, Clóvis, o irmão Ayrton, Mauro Mendonça, a irmã Dirce, Maura Machado, a Lúcia Benites, vários irmãos aqui chegando, que eu não consigo ler todos, mas sejam muito bem-vindos. E lembrando que sempre no nosso chat aqui, agora com o recurso novo do YouTube, no final, nós vemos os principais aqui ativos no nosso chat. É uma forma de interagirmos e ver os irmãos que estão mais ligados. Até mesmo aqueles que não conseguem comentar aqui no chat, queria mandar um abraço para vocês, tá bom? E caso você queira que eu cite seu nome, me manda aqui uma mensagem no WhatsApp que eu cito você que está aqui conosco, tá? E, meus irmãos, sem mais delongas, vamos iniciar com uma oração ao nosso Deus e em seguida nós já entraremos no nosso curso. Oremos. Santíssimo e amado Deus, mais uma vez nós te agradecemos, ó Pai, por esta noite, te agradecemos pelo estudo que nós teremos da Tua Palavra, sobre a Tua vontade revelada a nós, e rogamos a Ti, ó Deus, que fale ao nosso coração, que use o Teu servo, que aqueça os corações nesta noite, e que juntos aprendamos ainda mais sobre a Tua Palavra. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, hoje nós falaremos, e inclusive aqui agradecer ao nosso diretor que está conosco, o diácono Mateus Rocha, que projetará aos irmãos aí o tema do nosso curso de hoje, que o tema geral é o panorama do Antigo Testamento. E hoje nós falaremos sobre a classificação dos livros da Bíblia, a classificação dos livros da Bíblia. Como nós iniciaremos com um panorama do Antigo Testamento, hoje nós focaremos em classificar os livros do Antigo Testamento, tá bom? E por que esse curso é importante? Por que nós, pegando o curso anterior, já entramos nesse curso? Porque nós vimos no curso anterior, inclusive se você não assistiu o nosso curso, nós falamos sobre interpretação bíblica. E no finalzinho falamos um pouco sobre como você fazer a sua devocional, como você estudar a Bíblia de maneira simples e profunda. E por ter visto isto, muitas dúvidas surgem do tipo, como eu vou estudar cada livro da Bíblia? Como que eu vou desvendar e entender melhor o gênero literário, o autor, quem escreveu, né, o autor, para quem foi escrito esse livro, em que época, qual que era o contexto cultural ali? Como que você vai saber disso com mais profundidade para que quando você estudar a palavra de Deus com sua devocional, você faça isso de maneira mais eficiente, sabendo e conhecendo sobre o panorama do Antigo Testamento e do Novo, o panorama de cada livro. Você tem que ter uma ideia geral de cada livro. Por exemplo, se você for estudar o livro de Josué, você precisa entender qual que é a classificação desse livro na escritura, qual que é o propósito dele, quem escreveu esse livro, tá? Então isso é muito importante, você precisa ter isso em mente para que você não se perca quando estiver estudando e também não confunda os assuntos, tá bom? Então por isso que nós entramos nesse curso.
Se depois você tiver tempo, volta lá e vê o nosso curso sobre interpretação bíblica, que vai ser também uma bênção na sua vida. A título de introdução, meus irmãos, tá? O que eu quero que os irmãos esperem desse curso? Quero que os irmãos esperem que nós faremos, nós separaremos a categoria de cada livro do Antigo Testamento. Então, as categorias literárias dos livros do Antigo Testamento. Quando nós falamos de Gênesis, Êxodo, qual que é a categoria literária desse livro? Eu quero que os irmãos saibam sobre isso, tá? O que mais? Cada livro contribui para o propósito central das Escrituras. E como que isso funciona? Como que isso acontece? Como que cada livro do Antigo Testamento ele contribui para o propósito central das Escrituras. E qual é o propósito central das Escrituras? Nós vimos um pouco sobre isso nas outras aulas. Nós sabemos que está naquilo do homem, do dever que Deus requer do homem, mas está em apontar para uma pessoa. E como esses livros revelam a redenção em Cristo? Você também precisa ter isso em mente. Quando você estiver estudando um livro desse, ou quando alguém perguntar para você, qual que é o papel desse livro, qual que é o propósito desse livro, como que esse livro aponta para Cristo de uma maneira geral, ou você está lá no meio do livro de Josué, como eu citei, e aí você está estudando um acontecimento ali no livro de Josué, quais são os primeiros passos para você pensar como esse livro aponta para Cristo? Tudo isso envolve, irmãos, um bom panorama do Antigo Testamento de cada livro. Dando seguimento aí, meus irmãos, o nosso diretor projetará para vocês, também a título de introdução, uma simples tabela que nos dá uma ideia ainda mais geral e panorâmica do Antigo Testamento. E vale a pena citar, eu não falei ainda, mas isso é importante. Se você está com o seu caderno aí, anota essas coisas, porque é muito importante para você ter essas anotações quando fizer o seu devocional e também quando você, porventura, for ministrar uma aula para os adolescentes, para os jovens, para os seus filhos, para um novo convertido que você quer evangelizar. Você precisa ter esse panorama na sua mente. E a tabela que vocês verão aí, você vê no lado esquerdo da sua tela. Testamento, e tem Antigo e Novo Testamento, e à frente, à direita, você vê números de livros, e mais à direita ainda, abordagem central. Então, de maneira, esse aqui é algo bem geral mesmo, o Antigo Testamento, como todos sabem, são 39 livros, todos não, mas a maioria, quero crer que é assim. E qual que é a abordagem central do Antigo Testamento? Promessa de redenção. Todo o Antigo Testamento, entenda isso, ele trabalha na abordagem central de promessa de redenção. Então, os personagens, ou as personagens do Antigo Testamento, eles criam que em algum momento Deus providenciaria a eles redenção. Isso desde Gênesis capítulo 3, quando Deus diz que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente, até o livro de Malaquias, quando Deus fala sobre a restauração do templo, sobre o verdadeiro culto, e que alguém viria para restaurar tudo isso. Então, os personagens do Antigo Testamento, eles olhavam para uma promessa de redenção. Já no Novo Testamento, nós vemos os 27 livros. E ali, a abordagem central é o cumprimento da redenção. E somando todos os livros, 66, que nos faz, de novo, retomar isso, que toda a Escritura aponta para Cristo. E já
de introdução aqui, eu quero que os irmãos abram a palavra de Deus lá em Lucas, capítulo 24, verso 27. Abram a escritura de vocês aí, na casa de vocês, tá? Enquanto vocês abrem, eu vou dar uma atenção aqui também para os irmãos que estão na live conosco. Que maravilha. Deixa eu ver se eu não deixo ninguém para trás aqui, tá? Carmelita, né? A irmã Carmelita aqui conosco. Isso, a irmã Hilda aqui, Pereira. Um abraço para a irmã Hilda. O Samuelzinho também que nos acompanha. A Juliana Gil, um abração. Cris Helena. Cleonice Araújo. Paulo Rocha. Márcio Custódio, o presbítero Márcio Custódio, Luciana Domingues, o presbítero Irapuã, Adriana Brito, o presbítero Marco Gonçalves, Felipe Lima, minha querida mãe, um abração para minha mãe aí, Kelly Silva, o irmão Antônio Almeida também conosco, Isaac Washington, Gilmar Domingues, Milena Rodrigues e a minha digníssima esposa Isabela Gonçalves de Lima. Meus irmãos, que alegria, muito bom saber que todos estão aqui conosco. Abriram aí a escritura? Diz assim o texto, observem o que o texto diz. Aqui é o encontro de Jesus com os discípulos de Emaús. Eles estavam tristes porque Jesus tinha morrido, eles não sabiam que Jesus tinha ressuscitado. E Jesus, para consolá-los, começa começa a falar das Escrituras e como as Escrituras se cumpriam em Jesus, né? Então diz assim, verso 27, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras, tá? Então vejam, começando por Moisés, guarda essa informação, que essa informação é importante, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras, ou seja, em todos os livros do Antigo Testamento. Anota aí, tá? Começando por Moisés é um conteúdo. Discorrendo por todos os profetas é outro conteúdo, tá? Que aponta para todas as Escrituras, referindo-se ao Antigo Testamento. Então, como isso funciona? Vejamos então, caminhando para o nosso tema, e o que eu quero que os irmãos esperem, trazendo em poucas palavras. Eu quero que os irmãos, por meio dessa aula, tenham uma visão panorâmica das categorias literárias da Bíblia, compreendendo como cada tipo de livro contribui para o propósito central das Escrituras, ou seja, revelar a redenção em Cristo Jesus e como isso se cumpriu em Cristo. Então, de início, irmãos, nós começamos com a lei, então conhecida também como Torá ou Pentateuco, tá? Eu quero que os irmãos digam para mim, aí no chat, não sei quantos sabem responder isso, por que os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Levam o nome de Pentateuco. Alguém já ouviu essa expressão, tá? Lembrando que não vale pesquisar no Google. Tem que ser algo que você saiba já de bate-pronto e responda aí rápido, tá? Por que esse nome Pentateuco e também por que os 5 primeiros livros se chamam Torá? Por que os judeus se referem a esses livros como Torá? Se você souber a resposta a essa pergunta, comenta aqui e participa no chat conosco. Enquanto isso, vamos lá. Então, os 5 livros da lei, chamados Torá, eles são os primeiros livros da Bíblia, tá bom? Então, entenda uma coisa. Você foi para o Antigo Testamento, tem os 5 primeiros livros, os 5 primeiros livros chamam-se Torá, ou livros da lei. Quais são eles? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá bom? Os 5 primeiros livros da lei. E o que você precisa guardar? Você
está vendo aí, o nosso diretor projetará para você, que eu deixei de fundo aí Moisés com as pedras da lei. Porque o autor principal desses 5 primeiros livros é Moisés, tá bom? É ele que escreveu a maioria, ou seja, ele é o autor principal. Por que eu falo a maioria? Porque há parte do relato ali da morte de Moisés, né? Então, certamente Josué depois organizou os livros e o finalzinho ali tenha ajustado, tá bom? Como e quando que Moisés escreveu esses livros? Aqui eu estou falando de maneira bem rápida, porque nós não temos tempo de entrar com maior profundidade nesses 5 primeiros livros. Os estudiosos dizem que Moisés compilou esses 5 livros, grande parte deles, quando ele ficou 40 dias e 40 noites lá no Monte Horebe. Ele ficou ali, os irmãos sabem toda a história, ficou lá, o povo até achou que ele não ia voltar mais, fizeram o bezerro de ouro. E os estudiosos dizem isso. Então, os 5 primeiros livros são chamados os livros de Moisés. Até hoje, os judeus, eticamente falando, eticamente não, racialmente falando, né, de raça não, né, de etnia. Falando de etnia judaica, eles olham, e a religião judaica olha para os 5 primeiros livros como sendo os 5 principais livros. Tem até uma linha mais conservadora da religião judaica que só considera esses livros, porque foi Moisés que escreveu, esses foram livros escritos por Moisés. Ok? E eles apegam-se nisso, mostrando a seriedade e como esses livros dão um norte para o que é a religião monoteísta. Deixa eu ver se os irmãos responderam aqui a minha pergunta. Eu sei que se chama Pentateuco, a Rose Carvalheiro disse. Mas não sei por quê. Quero saber. Bom, ninguém respondeu aqui a respeito da Torá, né? Mas vou deixar aqui, vamos ver se os irmãos respondem até o final da explicação aqui. Então, esses 5 primeiros livros, eles dão esse norte da religião monoteísta, ou seja, a religião de um único Deus, de adorar um único e verdadeiro Deus. Qual que é o propósito desse livro? O propósito principal desse livro é o fundamento da aliança de Deus com Israel. Então, Moisés queria mostrar para aquele povo que estava saindo do Egito que havia, de certa forma, perdido a sua identidade por ter ficado tanto tempo ali no Egito. Então ele queria mostrar como que Deus separou Moisés, chamou Moisés, fez uma aliança com Moisés e como eles eram um povo de propriedade exclusiva de Deus e que eles tinham fundamentos, eles tinham uma origem, eles tinham um propósito para viver. Então, por isso que o propósito fundamental é a aliança de Deus com Israel. Tá bom? Então, abriu nos 5 primeiros livros da Bíblia, você vê que você tem que ter isso em mente, que é um livro que trata da aliança, dos fundamentos da aliança de Deus com Israel. Qual seria a teologia dos 5 primeiros livros? Então, nesses 5 primeiros livros, nós vemos Deus como Criador, Deus como legislador, Deus como Redentor e Pastor do seu povo. Tá bom? Por que Deus como Criador? Deus como Criador porque em Gênesis nós vemos a origem de tudo. Tá bom? A origem da raça humana, a origem do chamado, da separação da semente santa do povo de Deus com a semente da maligna com Caim, tá bom? Dos filhos de Deus e dos filhos dos homens. Por que Deus como legislador? Porque é exatamente nesses livros que nós vemos a maior parte da lei, tá bom? No livro de Levítico, em Êxodo, em Deuteronômio, nós vemos o livro de Deuteronômio nada mais é do que repetições, explicações da lei ali em Levítico ou em Êxodo.
Então, por isso que ele é chamado de livro da lei, porque é onde há maior parte da escrita da lei. Ok? Aí isso significa que tudo que está nesses 5 primeiros livros é lei? Não. Dentro desses livros você verá também narrativa e outras formas literárias, mas o que predomina é a lei. O que predomina são certos fundamentos que trazem o fundamento para o pensamento judaico-cristão. E como que nós vemos Cristo na lei? Nós vemos Cristo por meio da promessa do descendente da mulher, lá em Gênesis 3,15. O cordeiro pascal em Êxodo 12, lembra? Que Deus fala para o povo que eles deveriam matar um cordeiro, passar nos umbrais da porta, nas paredes da porta, para que o anjo destruidor não matasse o primogênito. Então, isso prefigura Cristo. E vemos o sacrifício substitutivo em Levítico, Cristo como sacrifício substitutivo, que aponta para o nosso Redentor. Quando João viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tá? Então, o sacrifício substitutivo, ok? Deixa eu ver se os irmãos responderam aqui a pergunta que eu fiz. A Carla Silva disse porque Moisés escreveu. Pentateuco, livro de 5 volumes, ok, presbítero Márcio Custódio disse. Rony aqui, Rony Cândido, boa noite, IPB de Santa Rita. Ô, meu irmão, abração, viu? A Carla Silva diz assim, Torá, Bíblia hebraica que consta o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Olha, os irmãos falaram aqui um pouquinho, né, livro de Moisés, Pentateuco traz essa ideia mesmo, penta, né, 5 livros, mas Torá significa instrução, lei, tá bom? É por isso que o título desses livros para os judeus, para a religião judaica, os livros da instrução. Torá significa lei, instrução, tá bom? Por isso que é esse nome, Torá. E Pentateuco porque são 5 livros, tá bom? Penta, 5 livros, ok? Seguindo então, nós vimos os 5 primeiros livros. Agora vejamos os próximos, que são os livros chamados históricos. Lembrei de uma coisa que eu ia falar. Lembra no texto que nós lemos de Lucas, capítulo 24, verso 27, que ele diz... E discorrendo com eles, falou, começando por Moisés. O que ele quer dizer aqui, começando por Moisés? Começando com os 5 primeiros livros, tá? Os Pentateucos, a Torá. É isso que ele quer dizer com isso. Ok? E discorrendo pelos profetas, o texto diz. E agora nós entramos nos livros históricos. Quais são os livros históricos? Os livros históricos no Antigo Testamento são 12 livros, tá bom? Eu quero que vocês coloquem aqui para mim 2 livros históricos, e os livros históricos são os que as crianças gostam mais, que nós gostamos também, tem várias histórias muito legais, como a história de Sansão, de Davi, tá? Coloquem aqui no chat qual o livro histórico vocês gostam mais, tá? E qual história ali desses livros vocês gostam. Nós temos como os chamados livros históricos, e isso está na sequência da nossa Bíblia em português. Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Tá bom? São esses 12 livros. Qual que é o propósito desses livros históricos? Narrar a história de Israel desde a conquista da terra até o pós-exílio. Então, às vezes isso fica um pouco confuso e vale a pena gastar um tempinho aqui nisso. Quando nós acabamos os 5 primeiros livros, que acaba ali com Deuteronômio, Levíticos, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Josué, quando entra em Josué, até fica fácil de entender. Josué está entrando na terra prometida, está conduzindo o povo, ele sucedeu Moisés, tudo bem, entendi a história.
Aí vai para Juízes, Juízes, o povo estava lá, só que estava na terra, mas não tinha rei, cada um fazia o que achava bom segundo o seu coração, tá tudo bem, deu para entender. Ruth, ok, ela é uma estrangeira, estava lá com Noemi, que era judia e era uma estrangeira, depois entrou no povo de Deus. Você consegue entender uma linha histórica. Aí vai para 1 Samuel, 2 Samuel, que conta a história dos reis, fala um pouquinho da história de Samuel também, vai para a história dos reis. Crônicas é um compilado paralelo com 1 e 2 Samuel, que conta a história dos reis de Israel e de Judá. Quando nós chegamos em Esdras, Neemias e Esther, fica um pouco confuso, porque alguns pensam que isso aconteceu antes, por eles estarem em sequência, alguns pensam que isso aconteceu antes daquilo que os profetas profetizaram, porque nós só vamos ver os livros proféticos depois, né? Depois de Jó, Salmos, Provérbios, aí entra os profetas maiores e menores, que nós veremos ainda à frente. O livro de Esdras e Neemias, se fosse para nós colocarmos em ordem, eles estariam lá no finalzinho, lá depois de Malaquias, tá bom? Porque Neemias e Esdras conta, e Esther também, conta o povo no exílio e pós-exílio, ou seja, quando o povo foi levado pela Babilônia, já, e esses 3 livros contam a história de como isso aconteceu, tá bom? Então, quando você estiver lendo, não se perca nisso, tá bom? Porque ele está contando algo que aconteceu após o exílio. O propósito, narrar a história de Israel, desde a conquista da terra até o exílio, tá? Quais são os temas principais desses livros históricos? Os temas principais: fidelidade e infidelidade do povo, nós vemos muito isso, descrevendo ali. E note, toda vez que nós lemos esses livros históricos, isso é importante isso precisa ficar claro. Não significa que tudo que está ali é regra de fé e prática. Às vezes, o autor está simplesmente descrevendo uma atitude ruim que o personagem tomou. O personagem bíblico tomou. E, às vezes, é tão ruim a atitude que ele tomou que o próprio leitor precisa precisa julgar se aquilo é correto ou não, segundo o todo da escritura. Tá bom? Então, ele está descrevendo para nós o que o povo fez, como um dos temas principais é a fidelidade e infidelidade do povo. Também nós vemos a soberania de Deus sobre as nações, nós vemos como Deus preserva o seu povo entre nações perversas, entre grandes nações. Nós vemos também a soberania de Deus trabalhando nisso. A aliança como um fio condutor da história. Em todos esses relatos históricos, nesses 12 livros, nós vemos que Deus permanece fiel na sua aliança, mesmo o povo sendo infiel. E Deus preserva isso por amor do seu nome, por fidelidade a quem Ele é, para a sua glória. Então, você vê por muitas vezes o povo tomando atitudes ruins que desonram a Deus, mas Deus ainda preserva um remanescente fiel, Deus ainda tem misericórdia. Tá? Então, isso é muito presente nos livros históricos. Qual que é a importância didática desses livros? Ensina o agir de Deus na história real, não em mitos. Tá bom? Então, nós vemos que Deus, ele age por meio da história também. E também nós aprendemos por meio desses livros históricos que sempre o herói da história é Deus. Quando nós vemos as falhas desses homens, quando nós vemos o quanto eles erram, nós aprendemos que o herói da história sempre é Deus. E muito diferente dos mitos propostos por outras religiões daquele tempo, ou como nos dias de hoje, lembrando que muito do que se vê da filosofia
e do mundo pagão daquele tempo já havia se desenvolvido e tinha histórias, havia já documentos escritos, não era só a escritura, a Bíblia que nós tínhamos escrito, a Bíblia não, o Antigo Testamento. Havia já outras nações que escreviam seus mitos, as suas histórias. Mas nós vemos por meio dessa descrição histórica aqui como Deus age por meio da história. Sabe o que é mais lindo, meus irmãos? Lindo não, triste por nós seres humanos, mas lindo da perspectiva da soberania de Deus e do cuidado de Deus. Que até mesmo nos personagens principais, vamos citar aqui o caso do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, o Senhor faz questão de colocar o relato do seu pecado, do seu adultério, para mostrar que Davi é pecador e que Deus é santo e que Deus preserva o seu povo, que Deus cuida do seu povo. Então, qual outro livro relatando a história dos seus reis iria colocar a falha de um personagem tão importante? Então, essa é uma das evidências de que a Bíblia é a palavra de Deus. Como ela mostra o erro do ser humano e como revela a santidade, a perfeição de Deus e a justiça de Deus. Como que nós vemos Cristo nos livros históricos? Nós vemos Cristo como o libertador do povo. Então, sempre aqueles personagens que eram imperfeitos, Cristo é melhor. Por exemplo, Josué estava conduzindo o povo à terra prometida. Jesus nos leva à terra prometida. Então, a nova Jerusalém, novos céus e nova terra. O libertador também, por meio dos juízes, nós vemos vários juízes falhos, como Sansão e outros ali que se levantaram, que eram falhos, mas Jesus é o nosso libertador, ele nos liberta de maneira perfeita e completa. Também nós vemos Jesus como o verdadeiro rei. Nós enxergamos tipos de Cristo no rei Davi, mas nós vimos que Davi errou, como eu citei, mas Jesus é o rei perfeito. Jesus também, nos livros históricos, ele é o restaurador, como Neemias e Esdras. Jesus, ele une os três ofícios, sacerdote, profeta e rei. Tá? Então, Jesus, ele fica evidente nos livros históricos, você consegue fazer apontamento para Cristo nos livros históricos, por meio desses apontamentos que eu fiz aqui, o libertador do povo, o verdadeiro rei e o restaurador. Ok? Deixa eu dar uma olhada aqui no que os irmãos comentaram aqui na nossa live. Aqui a irmã Shirley Gonçalves, aqui é minha tia, colocou aqui a história de Davi, que ela gosta, a história de Esther. A Vanusa disse que gosta da história de Esther. A Priscila disse que gosta de Juízes. A Luciana disse que gosta de Ruth. A Carla Silva disse: todas as histórias são lindas e passam ensinamentos para nós, preparados pelo Senhor. Isso mesmo, irmã. A Rose disse que ela gosta de 1 e 2 Samuel. A Dirce diz que gosta de Isaías, eu acho. Mas a gente vai chegar em Isaías ainda, irmã. A gente está nos livros históricos. Agradecer aqui a irmã Carmelita, que mandou para nós um super chat. Irmã, Deus abençoe, viu? Obrigado pela contribuição. Deus recompense muito a irmã. Seguindo então, nós vimos os livros da lei, a Torá, os 5 primeiros livros. Vimos os livros históricos, os 12 livros em seguida. E agora nós veremos os livros poéticos e sapienciais. Outra pergunta para os irmãos responderem aqui no chat. O que são livros sapienciais? Tá bom? Se você souber, responda, senão a gente vai comentar aqui. Tá bom? Esses livros, eles são 5, tá bom? E eles vêm em seguida. Uma coisa que vale a pena citar aqui para os irmãos também, nota de rodapé. Se você pegar os livros da religião judaica hoje, eles têm todos os 39 livros, tá bom? Diferente da Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana acrescentou outros 2 livros.
A religião judaica sempre reconheceu os 39 livros, ok? Sempre reconheceu os 39 livros. O que muda na Bíblia deles? O que muda é a organização dos livros, tá bom? Para os irmãos terem uma ideia, eles, o que nós chamamos de livros históricos, eles acreditam serem profetas, tá bom? São livros proféticos também para eles. E é por isso que quando Jesus diz, é por isso que o autor lá de Lucas diz, que nós lemos, no texto que nós lemos, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas. Quando ele diz aqui, discorrendo por todos os profetas, ele está se referindo aos livros históricos que nós acabamos de citar. Então, o judeu vê os livros históricos, aqui nós estamos usando de maneira didática, lógico que nós vemos ali a profecia, a palavra de Deus, tá? Mas eles veem os livros históricos como livros proféticos também, tá? Só para os irmãos se ligarem e perceberem o paralelo que eu estou fazendo com o texto em que nós lemos, ok? Voltando aqui, os 5 livros poéticos e sapienciais são chamados assim, e eles vêm em seguida, e é Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, tá bom? Qual é o gênero desses livros? Poesia hebraica, tá bom? Com paralelismo e linguagem simbólica. Então, a gente vê muito isso nesses livros. Deixa eu ver se os irmãos colocaram aqui o que são livros sapienciais. Vamos ver se vocês estão ligados. Olha, o Isaac colocou livros de sabedoria. Isso. A irmã Maura Machado colocou, seriam livros de sabedoria ou de conselho? Isso mesmo. Então, traz essa ideia de sabedoria. Isso são livros sapienciais, tá bom? Que traz sabedoria. Muito bom. Os irmãos veem aí no fundo do slide, eu coloquei até Davi tocando a harpa aí, tá? Porque grande parte dos salmos foi Davi que compôs. E Davi também é responsável por acrescentar ou introduzir cânticos no louvor a Deus ali no templo, tá bom? Então, qual que é o objetivo desses livros? O objetivo é cultivar sabedoria, devoção e contemplação de Deus. Então, esses livros, eles têm esse objetivo para nós. É por isso que eles são mais filosóficos. Aí, para o nosso irmão Isaac Washington, esses livros trazem um teor bem filosófico. E eu compartilho com os irmãos aqui, eu gosto muito do livro de Eclesiastes, tá bom? Do livro de Eclesiastes. Se você tiver algum livro que você gosta também, comenta aqui, tá bom? Ou algum salmo preferido que você gosta. Salmo também, o livro dos Salmos é muito querido por nós. Então, vejam que, seguindo aqui, vamos seguir. Como que nós vemos Cristo? Quais são os temas centrais aí nesses livros? Sofrimento e soberania de Deus, tá? Isso nós vemos muito no livro de Jó. Para quem não sabe, o livro de Jó é um livro sapiencial, tá? Ele está aí entre os livros poéticos também. E se nós fôssemos pensar em época que se acontece os fatos, o livro de Jó estaria ali junto com o livro de Gênesis, tá bom? Jó é um personagem que antecede a formação do povo de Deus. É um relato de um ser humano fiel a Deus, ali nos primórdios da humanidade, tá bom? Então isso é muito interessante. Às vezes você vê ele na ordem, você acha que ele está ali entre o povo de Deus, não. Jó, os acontecimentos de Jó os acontecimentos de Jó são os mais antigos da Escritura. Alguns até dizem que ele viveu ali no mesmo período de Abraão, ou até mesmo antes de Abraão, tá bom? O que mais dos temas centrais? Louvor e oração nos salmos, né? Dentro dos salmos também nós vemos alguns salmos de instrução e sabedoria. Sabedoria
prática nos Provérbios, vaidade da vida sem Deus, o Eclesiastes fala sobre isso, amor e aliança no Cântico dos Cânticos, ou Cântico de Salomão, como alguns dizem. E como que nós vemos Cristo nesses livros? Ele é o homem de dores em Jó, que Jó padeceu, né? Jó sofreu muito, então Jesus é o homem de dores, que sabe o que é padecer. Ele é o rei exaltado nos salmos, tem muito salmo messiânico. Tratando de sabedoria, Jesus é a sabedoria de Deus encarnada lá, quando Paulo está falando com a igreja de Corinto, que gostava muito de sabedoria, por serem a maioria gregos, né? Paulo diz que Cristo é a sabedoria de Deus encarnada, então isso é muito bonito de ver. E Cristo é o esposo fiel no livro Cântico dos Cânticos. Ali trata do relacionamento de um homem com uma mulher, como isso é bonito, e Jesus é o esposo fiel. Ok. Vamos lá, vamos continuar aqui então. Passando esses livros, nós chegamos nos profetas maiores, que são 5 livros também. Os profetas maiores, meus irmãos, acho que eu fiz uma confusão aqui, deixa eu só ver a minha anotação aqui. Os profetas maiores, meus irmãos, eles são conhecidos pelo seu conteúdo grande, tá? Na Escritura. Então, quando você ouvir assim os profetas maiores, não pense que eles são maiores no sentido de grandeza, mas sim no sentido de conteúdo. Então, nós vemos os profetas maiores como Isaías, Jeremias, tá? Esses são os profetas maiores. Lamentações, tá? Jeremias e Lamentações são Lamentações de Jeremias, né? É um livro escrito por Jeremias, Ezequiel, Daniel. Então, não significa, por exemplo, que Isaías foi um profeta maior do que o profeta Jonas. Não. Eles são conhecidos por profetas maiores, por terem escrito livros grandes, né, com conteúdo maior do que os profetas menores que nós veremos. E eles são esses 5 aí que eu citei. E quais são os temas principais desses profetas? Chamado ao arrependimento, juízo e restauração, esperança messiânica. Então, grande parte dos profetas maiores profetizou quando o povo estava ou em ruína, religiosamente falando, ou já no cativeiro, tá bom? Que é o caso aí de Daniel e Ezequiel. Ezequiel e Daniel, eles profetizaram já no cativeiro. Isaías e Jeremias, eles profetizaram nessa transição. Parte já estava sendo, ainda não estava, ainda não foram cativos, e parte do escrito já estavam sendo levados cativos. Por isso que existe o livro Lamentações de Jeremias. Jeremias, ele viu a atrocidade que fizeram com o povo de Deus. Então, alguns dizem que Jeremias é o profeta chorão. Eu acho que isso é algo injusto dizer a ele, porque ele viu tanta atrocidade que fizeram com o povo de Deus, que um crente fiel seria impossível não chorar. Imagina alguém pegando a sua família e fazendo atrocidades com a sua família. Você iria chorar. E é uma dor muito grande. É por isso que Jeremias, ele parece muitas vezes chorando, e tem até um livro com esse nome, Lamentações de Jeremias. Então, esses profetas falam da esperança messiânica. Inclusive, o profeta Isaías é um dos profetas mais citados no Novo Testamento, tá? Por sua referência à esperança no Messias. Como que nós vemos Cristo nos profetas maiores? Nós vemos Cristo como o servo sofredor, Cristo como referência à nova aliança, Cristo como o Filho do homem glorificado, aquilo que Daniel fala. Ok, vimos os profetas maiores, agora tem os profetas
menores. Tá maiores aí no slide, mas eu esqueci de corrigir, tá? São profetas menores. Corrige para nós aí, diretor. E são ao todo os profetas menores. Os profetas menores, meus irmãos, eles são desde Oséias até Malaquias, tá? Desde Oséias até Malaquias. Esses são os profetas que geralmente as pessoas têm dificuldade para achar na Bíblia, tá bom? Geralmente os profetas menores são aqueles livros que às vezes o pastor pede para abrir e aí a gente fica lá perdido. Não, onde está mesmo? Sanfonias, onde que está mesmo? E aí a gente fica um pouco perdido. Lembrando que eles são menores pelo conteúdo que eles escreveram, tá? Por ser pouco conteúdo, não por ser menos importante, não é isso, tá bom? E são eles: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sanfonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, tá bom? Qual seria então, e ao todo são 12, tá bom? São 12 livros. Qual seria nos profetas menores a unidade temática deles? Chamado à fidelidade, justiça social, adoração sincera e esperança messiânica. Grande parte, eu acho que eu vou dizer que todos, se eu não estiver enganado, profetizaram pós-exílio, tá bom? Pós-exílio. E alguns deles são conhecidos, no caso de Jonas não é pós-exílio, né? Alguns deles são conhecidos como Jonas, e ali já para Ageu, Zacarias, Malaquias é pós-exílico, tá? Que eles trazem, eles querem trazer o arrependimento do povo e a devoção sincera a Deus. Por isso que você vê várias vezes Deus falando por meio do profeta. Por exemplo, Oséias usa uma linguagem muito forte, dizendo que Deus era o marido e Israel era a esposa e Israel foi infiel. Então a gente vê esse chamado à verdadeira devoção a Deus. Eu coloquei como exemplo, né, o de Oséias, né? Amor fiel de Deus por um povo infiel. Amós fala muito sobre a justiça e o juízo. Malaquias fala sobre a preparação para o Messias. Ali, o último livro da Bíblia, quando você lê ali a descrição do profeta dizendo, olha, a maneira com que vocês estão me servindo é tão ruim que seria melhor que nós fechássemos as portas aqui e ninguém mais me adorasse. Ageu fala que o povo voltou do exílio e ao invés de se dedicar na reconstrução do templo, eles estavam morando em torres de marfim, em casas bonitas, mas o templo de Deus estava deixado de lado, né? E ele chama o povo ao arrependimento para se preparar e trazendo a ideia de que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. São nesses profetas que nós vemos essa profecia, apontando para Cristo, né? Jesus disse, destruí esse templo e em 3 dias eu o reedificarei. Como nós vemos Cristo nos profetas menores? Nós vemos Cristo nos profetas menores como o sol da justiça, em Malaquias 4:2, aquele que chama do Egito o seu filho, né? Fazendo aquele apontamento deles estarem no exílio, trazendo toda aquela ideia de antes, eles estavam lá no Egito e Deus os chamou. Isso apontando para Jesus também, que Jesus teve um tempo que ele foi morar no Egito e Deus o chamou lá do Egito. Rei em Jerusalém, aquilo que parecia não ter esperança ali para Jerusalém, Jesus é o descendente de Davi que vem para reinar definitivamente. Ok? Irmãos, antes de nós entrarmos aqui na conclusão desse panorama, que é muita informação mesmo, deixa eu ver o que os irmãos comentaram aqui. O presbítero Márcio disse
o livro, falou sobre o livro de sabedoria, né, que da pergunta que eu fiz. A irmã Carla Silva disse que o Salmo 51 é um dos seus favoritos. Felipe Lima disse: Jó é um livro que eu estou lendo e estou gostando bastante. Ele é um homem de muita fé em meio ao sofrimento. É isso mesmo, Felipe. Interessante, né? E você vê que isso aconteceu lá atrás, mesmo antes da formação do povo de Deus como nós conhecemos. Ele já era a semente santa separada por Deus. Mauro Mendonça disse que gosta de Isaías 53. O presbítero Márcio disse: profetas maiores, Isaías, Jeremias e Ezequiel. Isso mesmo, meu irmão. Então, o que eu quero que os irmãos guardem dessa aula, tendo considerado tudo que nós vimos até aqui? Nós vimos que o Antigo Testamento, ele começa com os livros da lei, que é o Pentateuco. Também, em seguida, os livros históricos. Depois, os livros poéticos ou sapienciais. E os profetas, depois nós vimos os profetas maiores, os profetas menores. E que o resumo de tudo isso, meus irmãos, é que Deus sempre é o herói da história. Tá? Em toda a descrição dos livros, de tudo que a Escritura coloca, todos esses livros apontam para Cristo. E é possível você estudar o Antigo Testamento contemplando a Cristo. Tá bom? Então, voltando lá para Lucas 24, verso 27, começando por Moisés, como o texto diz, passando pelos profetas, lembrando que os profetas para eles incluem os livros históricos, e discorrendo por todas as escrituras. Em outra passagem diz que Jesus fala que os salmos falavam sobre ele. Em certos acontecimentos, Jesus cita o livro dos salmos. Isso é muito, muito interessante, então, para os irmãos verem. É lógico, meus irmãos, a gente não consegue falar aqui de tudo, e eu tentei correr aqui para não passar do horário aqui com vocês, tá bom? Mas é um panorama. Panorama é isso mesmo, é uma ideia geral de todos os livros, para que quando você estudar esses livros, você consiga entender o contexto de tudo que está acontecendo e como você vai aplicar isso para a sua vida. Pastor, mas está muito corrido, pastor, eu queria ter maior tempo e aprender mais sobre cada livro. Eu gosto tanto do livro X, do livro Y. Calma. Aqui é só, digamos assim, a introdução do nosso curso. Nós passaremos, se Deus assim permitir, cada livro, tá? Gênesis, Êxodo, dando um panorama para vocês específico de cada livro. Tá bom? Tá animado para isso? Agora, se isso aqui não vale o seu joinha, já não sei mais o que vale, tá? Então, para eu saber que você chegou aqui ao final dessa nossa live, comenta aqui conosco. Comenta aqui na live. Panorama do Antigo Testamento. Comenta aí, panorama do Antigo Testamento. Irmãos, que alegria saber que nós iniciamos um novo curso, saber que tem muitos irmãos aqui conosco, nos acompanhando. Saiba que, se Deus permitir, nós entraremos em cada livro, o seu livro preferido ali, que você gosta tanto, tá? E já começa, tá bom? Se você ainda não começou uma leitura organizada, sistemática da Escritura, começa, tá bom? Essa é a oportunidade, faça um propósito, né? Outras igrejas falam fazer propósito com questão de dinheiro, essas coisas, não. Faça um propósito diante de Deus com relação a você ler a Escritura, tá bom? Você terminar a Escritura. O Felipe Lima disse que começou a ler o livro de Jó. Olha que interessante, nós falando um pouquinho aqui do panorama do livro de Jó, quanta riqueza que isso não trouxe para a leitura do Felipe, ou para a sua leitura dos livros, tá bom? Então, sigam firme, anotem tudo que vocês estão vendo aqui, que isso vai fazer muita diferença na vida de vocês com Deus e na dedicação de vocês, na piedade de vocês com o nosso Senhor. Agradecer aqui a irmã Maura por ter mandado mais um superchat. Irmã, Deus abençoe, viu? Queridos, vamos orar então, encerrando essa nossa aula. Deixa eu ver aqui quem foi o
o nosso comentarista principal aqui, ó. Em primeiro lugar, o YouTube classificou aqui a irmã, para mim tá aparecendo aqui, diretor, a irmã Maura Machado em primeiro lugar, em segundo a irmã Carmelita e em terceiro a irmã Carla Silva, em quarto o presbítero Márcio Custódio, em quinto o irmão Mauro Lima e outros irmãos aqui, tá? É interessante esse recurso aqui, meus irmãos. Vamos lá, vamos orar então para encerrar este momento. Santíssimo e amado Deus, graças te damos, ó Pai, por esse estudo e por termos visto um pouquinho mais sobre a maneira como o Senhor organizou os livros, como o Senhor revelou a nós a tua vontade. Nos ajude, ó Pai, a vermos Cristo na tua palavra, a ver, Senhor, como ele cumpre tudo aquilo que diz no Antigo Testamento e também como ele é o modelo perfeito de tudo aquilo que nós aprendemos e vemos no Antigo Testamento. Fortalece-nos, ó Pai, neste curso, ilumina os irmãos que estão nos acompanhando, dá a eles, ó Deus, ânimo e disposição para ler a Tua Palavra. Essa é a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe muito a todos. Até semana que vem, se Deus assim permitir.